Queridos irmãos, então dando sequência, 391 é o vídeo. Então, aqui 774, os bons espíritas dizem assim, ó: há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir, não é? Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, olha só para você ver. Os laços sociais são necessários. Por isso que é necessário os laços sociais. Só que isso é relativo e é complexo. Porque você há de entender conosco, né, vó? Você há de entender que os laços sociais, ele encontra-se agregado. Olha como para você ver como que eu sou carne de pescoço. E aqueles alunos nas próximas existências mais vai sofrer na minha mão. Olha, eu vou torturá-los. Eles vão ver só na próxima existência como que um professor tem que agir numa sala de aula. É brincadeira. Já vou avisando que é brincadeira, porque muitos já estão me dizendo por aí que não quer sumir de mim. Mas não adianta. Me conheceu a primeira vez, ou melhor, me reencontrou, não vai conseguir esquecer de mim. Nem que se for ali para sofrer ali, a pessoa vai se inscrever na minha sala. Mas veja bem, ó, os laços sociais, eles estão agregados ao sistema. Os laços sociais, eles estão agregados a dois sistemas: ao extrovertido e ao introvertido. Você já parou para analisar isso? Os laços sociais. Porque veja bem, tem pessoas introvertidas que conseguem se relacionar muito bem com outras pessoas introvertidas, e isso não deixa de ser um laço social. Que muitas pessoas de fora daquele laço pensam assim: como que aquela pessoa consegue conviver com aquele homem ou com aquela mulher, já que ela ou que ele é insuportável? Não é que ele ou ela são insuportáveis. É que eles são introvertidos. E introvertido com introvertido, eles conseguem se comunicar no mesmo nível. Porque um fala pro outro assim: hoje eu tô mal-humorado. O outro fala também assim: eu também tô. Então, se você está e se eu estou, então o que nós temos que fazer é nos dar as mãos. Mas não é não. É que o introvertido, ele consegue se relacionar melhor com o introvertido
do que com o extrovertido. Dá para você entender isso? Tá difícil ou não? O extrovertido, ele consegue, você entende que os laços sociais também encontra-se agregado o extrovertido, porque o extrovertido consegue se relacionar com o extrovertido. Ele consegue. Extrovertido com extrovertido. Agora, é preciso entender que tanto o extrovertido quanto o introvertido, você entendeu? Eles possuem as mesmas qualidades de introvertido e de extrovertido. Parece difícil, não parece? Eu aposto que eu tenho uma amiga minha que eu acho que ela tá pensando assim, tô entendendo nada que você tá falando, e você pergunta para ela assim, você entendeu alguma coisa? O que você entendeu? Aí vamos supor que você falou em abacaxi. Aí você espera que ela fale de suco de manga, né? Eu entendi que... Não, você espera que ela fala do suco do abacaxi, né? Eu entendi que o abacaxi, se você o levar ao liquidificador, ele dá um suco gostoso. Mas você pergunta a ela, aí ela responde a você assim, eu entendi tudo, sim. Tudo. Ou assim, bom, o que eu consegui entender é o seguinte. O suco de pera com o suco de acerola mais graviola, se você misturar ele com o suco de manga, fica maravilhoso. Foi o que eu entendi, não é isso mesmo? Beleza? Essa vai ser minha aluna na próxima existência. Então, mas faz parte da evolução. O importante é eu não dizer o nome, você entendeu? Mas faz parte da evolução. Continue assim, porque você está no caminho certo. Só o fato de você já estar raciocinando tá certinho. Raciocina. Isso que é importante. E procura raciocinar pelo lado do bem. Você entendeu? R todas as matérias. Se a pessoa te pergunta abacaxi, você fala manga. Nunca, perdão da frase, nunca que diga assim, se a pessoa te pergunta abacaxi, você fala assim, desgraça. Pera, capeta. Não. Perguntou abacaxi? Você não sabe? Manga. Seja positivo. Tá certo. Ela tá certinha, essa pessoa que eu tô dizendo. Então, você entendeu que existe... Agora, já existe aquela outra pessoa que é extrovertida e é introvertido ao mesmo tempo, mas que ele buscando a sociedade, ele consegue se relacionar com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade também é introvertida e extrovertida. E que ele, num grupo de 10 pessoas, ele vai encontrar uns 4 extrovertidos e uns 5 introvertidos, e ele vai conseguir contornar a situação se relacionando com todos, porque ele possui
as mesmas características que aqueles 10 ali possuem. Você não entendeu o que eu acabei de dizer? Tão simples, gente. Olha, é mais fácil você entender o que eu estou dizendo aqui do que você buscar Jung. É mais fácil. Você sabe por quê? Porque o que eu estou dizendo aqui é a luz da justiça divina. Agora, o Jung era um lunático necessário. Lunático necessário. Por isso que nós não concordamos com o fato de espíritas verdadeiramente espírita, que possui a maior obra literária do mundo. Nós não concordamos com essas pessoas que se dizem espíritas, verdadeiramente espíritas, que possuem a maior obra literária do mundo, que é o Livro dos Espíritos, recorrer a Freud, recorrer a Jung. Ora, gente, seria o mesmo que você deixar de seguir os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo? Você está entendendo? Para seguir o exemplo de um padre pedófilo. Olha onde eu tenho que chegar. Seria a mesma coisa. Vou repetir. Eu não tenho medo de repetir essas coisas, não. Seria a mesma coisa que você deixar de seguir os exemplos do Cristo para seguir o exemplo de um padre pedófilo. Um padre saqueador de carteiras da humanidade a vida inteira. Porque o que os padres, os papas e os bispos mais fizeram durante todo o reinado foi saquear a carteira da humanidade. Agora, nós não podemos dizer que eles saquearam e os adeptos inconscientes, não, viu? Porque eles saquearam e saqueia com o adepto consciente. Consciente? Consciente. Porque é interessante. Você acha que eu sou bobo? De bobo que só tem a cara. Quantos adeptos de várias religiões, eles, na hora que eles estão passando aquela vasilhinha lá, não sei que vasilha que é aquela, tem uns que para fazer gracinha, põe 50, 100, isso é para fazer graça. É o egocentrismo. Mas quando na rua encontra com alguém passando fome, eles metem a mão no bolso e dão uma moedinha de 25 centavos. Eu não posso tocar nesse assunto porque meu sangue ferve. Porque eu não admito certas coisas que são praticadas dentro de muitas seitas religiosas. A desumanidade é muito grande. E era um lugar, um local onde deveriam amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas esse conceito eles jogaram na lata de lixo e praticam religiões por conta própria. Agora você sabe por que eu falo isso? Porque eu não tenho medo. Eu não tenho as nádegas presas com ninguém. Nem com político, nem com a justiça, nem com marajá, nem... Eu não tenho nada preso com ninguém. Eu sou preso a Deus, a Jesus. Eu tenho medo da justiça divina. Esses eu tenho medo.
Porque esses não são omissos. Esses, a justiça divina, gente. Se você pisou fora, um olhar seu basta. Entendeu? Então você entendeu que, há necessidade de progredir. Então há necessidade de progredir tanto no extrovertido quanto no introvertido, na lei do progresso, na lei da sociedade. Os laços sociais são necessários. Só que esses laços sociais é aquilo que nós já acabamos de dizer. Como que um autista vai buscar, os laços sociais se ele não consegue sair daquele estado ali de moribundo no quarto que se encontra? Certos casos graves de Down e de Parkinson, de Alzheimer, você entendeu? Como? Então, o processo é relativo, é complexo. Cada caso é um caso. Progresso e hoje família mais apertados tornam os primeiros. Progresso. E hoje família mais apertados torna os primeiros. No seio da família é onde os laços mais se apertam. Por quê? Porque mais dívida nós temos para com aqueles ali. Contraímos, lesamos mais aqueles ali. Não é por um acaso que nós nos encontramos com as pessoas que nos encontramos no nosso lar, no nosso seio familiar, na nossa árvore genealógica, na nossa genética. Não é por um acaso. Não é por um acaso que nós já passamos pelo que nós já enfrentamos em nossas vidas. Ou em nossa vida física na atualidade, vamos dizer assim. Às vezes o que nos levam à indignação é a falta da humildade, é a falta da aceitação. É o excesso de orgulho, é o excesso de egoísmo, é a vaidade humana, é o egocentrismo, é o achar que não merecemos passar por isso. E o achar que não merecemos passar por isso chama-se falta de humildade, de aceitação, de resignação. Porque quando em existências passadas desgraçávamos as vidas da humanidade, não pensávamos em momento algum na imortalidade da alma e na quitação dos débitos que naquele momento infringíamos perante a justiça divina. Mas fomos pegos de surpresa, Fomos pegos de surpresas pela imortalidade da alma. Ei, aí é que tá. Devemos desfazer bastante das pessoas aqui na Terra. Devemos espezinhá-las, humilhá-las. Devemos ser ingratos. Devemos pisar no prato que comemos. Devemos ser injustos para com os outros. Devemos gozar a vida bastante. Devemos nos vender mesmo.
devemos agir na corrupção. Mas cá comigo. Também não devemos nos esquecer que o que nós plantamos, nós colhemos. Quem planta jiló, colhe jiló. Quem planta uvas, colhe uva. Ninguém está passando por algo que não mereça ou que não fez por merecer. Todo mundo. Deus é Pai nestas condições de receber o filho pródigo e dar-lhe a oportunidade de ir se acertar com aqueles os quais ele prejudicou e também foi prejudicado. As condições às quais todos nós nos encontramos. Então, muitas pessoas reclamam, blasfema, acha que foi injusto o que fizeram com eles, com elas, que não mereciam ser tratados daquela forma e tal, e tal, e tal. Nós temos que agradecer a Deus. Sabe por quê, gente? Deus é tão misericordioso para conosco, para com as nossas falhas, nossas fraquezas, que Ele cobra o mínimo do máximo que nós cometemos em vidas passadas. Nada fica impune, mas na impossibilidade de que está numa existência 100% do que cometemos em vidas passadas, a justiça divina diz-nos: vamos dividir 1000 em 10 prestações de 100. Então, tudo que nós estamos enfrentando nessa existência, em 90, 100 anos, é uma prestação de 100, de 100. Agora você imagina só, se a justiça divina fosse nos cobrar os 1000 todos nesta existência. Se com 100 nós já estamos com a goela de fora, imagine os 100, os 1000. Agora veja bem, viu? Justiça divina é uma coisa. Deus é imparcial, é incondicional. A justiça divina. Justiça divina é um departamento. De justiça divina são departamentos. Aí você me diz assim, mas que departamentos são esses? Onde está escrito as leis de Deus? Kardec pergunta. Resposta: na consciência. Todos nós trazemos no nosso eu o tribunal divino. Aquele que 24 horas nos observa se estamos agindo certo ou errado. Isso chama-se justiça divina. O tribunal que trazemos interiormente. Nós possuímos no nosso eu juízes, advogados, promotores, delegados,
policiais. Nós trazemos em nós a justiça divina, que é denominado como tribunal divino. Então, por ser tribunal divino, tribunal, justiça divina, encontra-se no nosso eu, que é independente de Deus, mas auridos e regidos pelo Criador. Ai, Luiz, eu não consigo entender. Ô, gente, mas uma coisa tão fácil dessa, pelo amor de Jesus de Nazaré, né? Então nós vamos para a sequência, porque a sequência Kardec nos manda lá para a questão 205. Vamos para a sequência.